Conversa com meu povo. Converter-se para viver plenamente. O mundo atual apresenta-se simultaneamente poderoso e débil, capaz do melhor e do pior, tendo patente diante de si o caminho da liberdade ou da servidão, do progresso ou da regressão, da fraternidade ou do ódio. E o homem torna-se consciente de que a ele compete dirigir as forças que suscitou e que tanto o podem esmagar como servir. Por isso se interroga a si mesmo e os desequilíbrios de que sofre o mundo atual estão ligados com aquele desequilíbrio fundamental que se enraiza no coração do homem. Porque o íntimo do próprio homem, muitos elementos se batem. Por uma parte, ele se experimenta como criatura que é, multiplamente limitado. Por outra, sente-se ilimitado nos seus desejos e chamado a uma vida superior. Atraído por muitas solicitações, vê-se obrigado a escolher entre elas e a renunciar a algumas. Mais ainda, fraco e pecador, faz muitas vezes aquilo que não quer e não realiza o que desejaria fazer. Sofre assim em si mesmo a divisão, da qual tantas e tão grandes discórdias se originam para a sociedade. A Igreja acredita que Jesus Cristo, morto e ressuscitado, oferece aos homens, pelo seu Espírito, a luz e força para poderem corresponder à sua altíssima vocação. E nem foi dado aos homens sob o céu outro nome no qual devem ser salvos. A chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram no seu Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Até aqui a constatação da realidade feita pelos números 9 e 10 da Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. Sempre atuais estas palavras do concílio, elas se revelam mais ainda oportunas diante dos fatos que deixam estarrecidas as pessoas, como temos assistido em nosso país e no mundo inteiro. E não estamos distantes por convivermos com a violência nossa de cada dia, tamanha a sua força que podemos ficar anestesiados, como se fossem apenas mais alguns dentre muitos outros fatos. A liturgia da Quaresma, no seu terceiro domingo, relata as reações de Jesus diante de desastres do tempo ou violência perpetrada por autoridades. Parece-nos estar lendo as páginas policiais do Jornal do Dia. Com Jesus e com as lições da história suscitadas pelo Espírito Santo no correr dos tempos, somos todos convidados a refletir sobre as causas dos acontecimentos recentes, perguntar-nos o que está ao nosso alcance fazer e dar o passo necessário para a conversão, apelo contínuo oferecido misteriosamente por todos eles, pois tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. As lições são acolhidas por aqueles que amam a Deus em quaisquer circunstâncias. Uma das consequências será responder com amor aos desafios lançados pelo ódio que se espalha. Continua atual a oração atribuída a São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver a tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado,
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Entretanto, de São Paulo, quem julga estar de pé, tenha cuidado para não cair. No Evangelho de São Lucas, Jesus comenta um massacre ordenado por autoridades. A interpretação popular leva a crer que por trás havia o castigo de Deus por pecados cometidos. O Senhor leva as pessoas a darem um salto qualitativo, entendendo que os acontecimentos sociais e políticos devem suscitar um exame de consciência e chama à conversão. Para reforçar, Jesus se refere a um desastre acontecido por causa de uma tormenta. E não são poucos os fatos do nosso tempo, pensando, por exemplo, na situação da mudança climática a ser enfrentada em debates e decisões aqui mesmo em Belém, na COP30. Também esses fatos trazem consigo o convite à conversão para Jesus e para os cristãos de todos os tempos. O mundo, irmãos e irmãs, é transparente e revelador da presença de Deus e dos apelos de Deus. O que podemos aprender com os acontecimentos de violência, atentados absurdos, irresponsabilidades, guerras e daí por diante? Uma primeira lição pode vir da velocidade com que correm as informações e notícias, muitas vezes acolhidas e repassadas com certa ingenuidade. Outras vezes, com maldade, pois o mistério do ser humano nos faz assistir pessoas que querem ver o circo pegar fogo, ou querem incendiar até o país e o mundo em vista da força de suas ideologias e até sonhos malucos, como sonhos de poder. Faça urgente um discernimento diante das notícias que correm nas redes sociais, para não repassá-las com avidez e falta de espírito crítico. Podemos ainda perguntar-nos sobre o que entra em nossa casa através de filmes, postagens, jogos eletrônicos, inclusive alguns deles com programação de atos violentos contra os outros, a sociedade e a própria vida. Basta percorrer uma vez os títulos dos filmes constantes no guia, nos canais por assinatura, para ver a quantidade de ofertas de violência, erotismo desenfreado e pornografia. Um dos fatos mais desconcertantes e originais que vivemos no presente momento é que nossas tradições culturais e religiosas já não se transmitem do mesmo modo de uma geração a outra. Isso afeta inclusive o núcleo mais profundo de cada cultura, a experiência religiosa, que parece agora igualmente difícil de ser transmitida através da educação e da beleza das expressões culturais, alcançando a própria família, que como lugar do diálogo e da solidariedade intergeracional, havia sido um dos veículos mais importantes da transmissão da fé. Os meios de comunicação invadiram todos os espaços e todas as conversas, introduzindo-se também na intimidade do lar. Ao lado da sabedoria das tradições em competição, localizam-se agora a informação de último minuto, a distração, o entretenimento, as imagens dos vencedores que souberam usar a seu favor ferramentas tecnológicas e as expectativas de prestígio e estima social. O que faz com que as pessoas busquem denodadamente uma experiência de sentido que preencha as exigências de sua vocação, ali onde nunca poderão encontrá-la. Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Acolhamos o apelo da palavra, da Escritura e os ensinamentos do Concílio. Para não cair, só a volta a Jesus Cristo e por causa dele a conversão dos costumes. Cada pessoa continue a tornar concretas as respostas aos desafios em sua própria realidade.
Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nesses dias celebramos a festa de São José. Aí a gente entende porque várias perguntas que procuro responder hoje dizem respeito a São José, patrono da Igreja. Dia 19 de março foi a solenidade de São José. Em algumas partes do Brasil também foi feriado. Parece que é possível que venha a ser um feriado nacional, mas isso eu não ouvi nenhuma notícia certa e correta, mas pode acontecer. Então, minha saudação a todos, meus cumprimentos às paróquias que celebraram São José nessa semana, não só as paróquias, mas várias comunidades de nossas paróquias e também um mundo de gente que tem devoção com São José. Começando do Papa. O Papa ganhou exatamente de um brasileiro essa imagem de São José dormindo. E ele disse, e eu já fiz isso outras vezes, colocar a imagem e debaixo da imagem as intenções. Esses dias eu soube que um padre tem 3 imagens de São José, então debaixo de cada imagem ele põe as contas para que o dinheiro chegue. Muito bonita essa devoção, esse jeito simpático de fazer as coisas. Vamos às perguntas. Maria Clara dos Anjos, São José é o padroeiro dos trabalhadores, por quê? É claro, São José, ele era um carpinteiro, só que essa expressão carpinteiro, no contexto deles, era uma coisa muito simpática. Eu conheci algumas pessoas já na minha vida que sabiam fazer a casa do alicerce até o acabamento, né? Parece que São José era um tipo de profissional assim, esse capaz de fazer tudo, de todos esses trabalhos manuais e de construção de casa e tudo isso. Então, por causa disso, São José é trabalhador, São José é operário, então ele ficou como padroeiro dos trabalhadores. Quando foi criado o dia do trabalho, dia 1º de maio, então ficou São José, padroeiro dos operários, padroeiro do trabalho. Agora a pergunta de Jussara Baena. São José e Maria tiveram outros filhos além de Jesus? Essa coisa é uma discussão terrível que aparece e vários irmãos de outras igrejas ficam insistindo, talvez por não perceberem muito a natureza das palavras que estão ali escritas nos evangelhos. Se Maria tivesse outros filhos, certamente Jesus a teria entregue aos irmãos dele. Acontece que, até hoje, e eu fiz numa das viagens à Terra Santa, vendo aqueles beduínos nos arredores de Jerusalém, por exemplo, é interessante, esses beduínos, eles vivem ali uma espécie de uma grande barraca, e ali o pai e a mãe, pai e mãe de todo mundo. Então, tudo que é primo, eles não têm, na linguagem deles, não tem uma palavra para dizer primo e dizer irmão. Então, todos são chamados irmãos. Então, não consta claramente que Maria e José tenham tido outros filhos, até porque Jesus foi gerado através de uma intervenção da ação do Espírito Santo. Então, nós não podemos falar com segurança de outros filhos e temos a certeza de que Nossa Senhora teve Jesus como seu primogênito, seu unigênito, gerado pela ação do Espírito Santo. Carla Moraes, de Belém. Dia de São José é feriado em algumas cidades brasileiras. A Arquidiocese não se manifestou para o feriado? Não. Por quê? Não é costume isso aqui nos lugares em que São José é padroeiro, como aqui perto de nós em Castanhal, ou como no Ceará todinho, por causa das devoções do povo cearense, mas não há necessidade. Mas há uma conversa que corre aí, que seria declarado feriado nacional, porque São José é padroeiro dos trabalhadores. Mas não me consta qualquer notícia mais segura a respeito desse assunto. Eufrásia Gomes, de Belém. Por que não criamos a procissão das famílias no dia de São José? Bom, eu acho que não tem necessidade de criar mais procissões, nós já temos um número suficiente. Eu prefiro que as próprias paróquias, que têm padroeiros como São José, como nesses dias, São José de Queluz, São José esposo de Maria, São José dos Verdejantes, São José no Marizal,
fizeram as suas procissões de acordo com a devoção de cada comunidade. Não temos intenção de fazer uma grande procissão das famílias no dia de São José. Josefa Ataíde Santos, de Dom Alberto. Porque São José tem o lírio na mão, é bom a gente ver o Evangelho, né? Porque havia aquela expectativa de José, sabendo que Maria ficou grávida, e diz o Evangelho, José sendo justo. Então esse ser justo corresponde também à profecia anterior. O ramo vai nascer da raiz de Jessé. Então, esse lírio significa a pureza, significa a santidade. E por isso que as imagens de São José o colocam com esse lírio na mão para dizer a flor que nasceu da raiz de Jessé. É por isso que a iconografia, quer dizer, as imagens e as pinturas de São José o retratam com o lírio na mão. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Deus nos abençoe e nos dê um final de semana muito piedoso, alegre, final de semana também de convivência com as nossas famílias, final de semana de muita alegria e disposição para servir uns aos outros e amar a Deus com todo o nosso coração. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.